Boa noite. Boa noite a todos. Que bom podermos estar aqui neste momento para mais um trabalho nos Curadores da Luz, Casa da Santíssima. Que sejamos todos envolvidos na paz, no amor, na bondade. É muito bom estar aqui. Silvia Constantino, boa noite, querida. Que bom que você já chegou. Que bom que daqui a pouco está chegando todo mundo, né? Que Deus nos abençoe. Que sejamos todos bem-vindos, né? Elma, boa noite, querida. Boa noite a todos. Mário Nobre, boa noite, querido. Boa noite, amiga Margarete. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Que bom estarmos aqui, né? Unidos e reunidos em nome de Jesus, para mais esse trabalho, né? Da Casa da Santíssima, Curadores da Luz. E vocês estão me ouvindo bem? Amy, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom aí? Me avisa aí, por favor. Que bom estarmos juntos aqui. Sim, obrigada, Mara. Oi, Murilo. Boa noite, amigo. Boa noite, amigo querido, amigos e amigas queridas. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Francilene, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que hoje vocês vão gostar da reunião. Flávia Machado, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos, todos mesmo. Mas eu não acredito que eu tenha pulado alguém ainda não, né? E todos vocês sejam muito bem-vindos. E é muito bom estarmos juntos aqui para mais esses momentos, né? Sonimar, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Bem-vindo a todos que estão chegando, né? Para juntos, unidos e reunidos, a gente possa se encontrar em momentos bons, prazerosos, de conhecimento, de tudo, né? JL, boa noite, querida, seja bem-vinda. Todos vocês sejam bem-vindas, né? Todos vocês. Que sejamos bem dispostos a entendermos, né? A estarmos vivenciando as nossas transformações, para que juntos a gente possa realmente correr um pouquinho mais depressa. Grazi, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Maria Aparecida, que bom que vocês estão chegando aqui. Francilene, eu falei, que bom. Edna, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos, todos mesmo. Gosto demais quando eu vejo vocês aqui, quando eu vejo vocês chegando, quando eu vejo que vocês estão realmente como eu, curiosos, né, para as nossas mudanças, para as nossas necessidades de conhecimento e as nossas necessidades interiores, né, as nossas necessidades pessoais, que a gente possa ir cobrindo tudo isso. Filomena, amiga querida, boa noite. Maria Aparecida, eu falei, né? Que sejamos todos bem-vindos, todos mesmo. Que bom ver vocês por aqui. É muito bom mesmo. Flávia Machado, eu falei, gosto dessa notinha dela, olha lá. Gessioni, boa noite, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos orar, né? Vamos orar para que a gente possa fazer essa nossa ligação com o plano maior, para que nós possamos estar ligados com ele, ligados nos ensinamentos de Jesus, na espiritualidade amiga, ligados com os Cavaleiros de Maria, ligado com todos que precisamos do apoio deles, né? Que precisamos estar unidos a eles, para que eles tenham condições de nos ajudar nos momentos que necessitamos. E tantos são esses momentos difíceis, né? Que convivemos, na maioria das vezes, e a gente fica muito confuso às vezes, entender, ai meu Deus, por quê? Nilce, boa noite, querida, boa noite a todos. Então, vamos orar, né? Vamos orar. Vamos pedir aos curadores da luz que nos envolva. Selma, boa noite. Nilce e Selma que chegaram agora, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. E que a gente possa estarmos preparados
para as cirurgias e os tratamentos espirituais, não é? Que possamos receber de toda a espiritualidade amiga aquilo que necessitamos e aquilo que estamos fazendo por merecer, no sentido de entender, né, como nós nos colocamos a favor dessas energias curadoras. Que merecer, todos merecemos, no sentido de que Deus é Pai de todos, mas todo mundo tem a sua hora diferenciada uma da outra, né? Então vamos orar. Divino Mestre Jesus, que teu infinito amor nos envolva, nos acalente, nos ilumine a mente para que possamos expandir as nossas consciências diante do amor maior, diante de tudo e de todos que desejamos conviver e viver melhor, vivermos melhores uns com os outros, na paz, na harmonia, na integração, e que possamos, do nosso lado, desenvolver sempre a paz e a calma. E necessitamos de curar e de auxiliar os nossos familiares que ainda estão acamados, como os meus, que não estão muito bem, a minha mãezinha, mas está tudo certo. E todos aqueles que retornaram ao plano maior, que possam se sentir ligados pelo amor e da compreensão dessa necessidade do retorno, e aqueles que estão do outro lado, que estejam sendo curados com o mal que talvez ainda tenham levado daqui. Que Deus e Jesus nos abençoe e nos envolva, e Maria de Nazaré esteja conosco em todos os nossos momentos. E assim seja. Mel Moura, Janete, Dacila, que eu não falei, Mel Moura, vocês que chegaram, sejam todos bem-vindos. Maria Helena, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos. Neide Madalena, bem-vindo, querida. Bem-vindo a todos vocês, que eu gosto muito de citar, de ver que vocês estão aqui. Fátima, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Maria das Graças, seja bem-vinda, querida. E se eu pulei alguém porque estava no momento da oração, sintam-se abraçados e energizados pelo amor maior que Deus e Jesus coloca em nosso caminho e que basta abrirmos os braços e as consciências para aceitarmos os ensinamentos de Jesus. Né? Isso, sejam todos realmente, amigos e amigas, todos bem-vindos para mais esse momento nosso aqui, né? Que nós estamos interagindo. Fátima Barbosa, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Raquel, Grazi, eu falei, Maria Helena, eu falei, JL, eu falei. Se eu pulei alguém, sinta-se abraçado. Marilei, boa noite, querida. Sinta-se abraçado e bem-vinda. Bem-vinda a todos bem-vindos para mais esse nosso encontro, né? Para esse nosso encontro. Então, vamos dizer, repetir, né? Que todos os trabalhos do Curadores da Luz, Casa da Santíssima, são preparações para os tratamentos e cirurgias espirituais, realizadas terças e quintas e sábado. Muitas vezes o Adriano faz presencial, não é? Lá na Casa da Santíssima, na chácara de Judas Iscariotes, ele faz esse trabalho maravilhoso que nós já conhecemos, e muitos de vocês que, graças a Deus, tiveram o privilégio de ir até lá, né? Mas quem sabe um dia estaremos lá, né? Dacila, eu falei, Silmara, boa noite, querida, Roseli, Cláudia Monte, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Sebastiana, boa noite, querida. Roselaine, boa noite. Marinês, boa noite, querida. Nancy, boa noite a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos e me sinto muito feliz de ver que vocês estão aqui. Devair, boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia, Maria Lúcia. Muito bom estar com vocês, né, Roselaine? Muito bom estarmos aqui, né, Silmar? Débora, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos continuar aqui com os nossos avisos, né? Nós já sabemos que na segunda e na quarta o Adriano está com o Evangelho Produtivo, que é uma maravilha, eu amo demais, né? Infelizmente, às vezes eu estou chegando atrasadinha nas reuniões por motivos particulares aqui, pessoais da minha família, e eu às vezes estou para lá e para cá e não consigo assim, não chegar como eu gostaria. Nancy, eu falei, boa noite a todos vocês que estão chegando. Muito bom estarmos juntos.
Então, a Adriana está, né, com o Evangelho Produtivo na segunda e na quarta. Na terça, nós estamos aqui. Na quinta, Elielma e Maria Elisandra, na Gênesis. Isso é maravilhoso para todos nós. Hoje, sim, nós vamos lembrar, né, a nossa frasezinha, que a gente está tornando ela habitual, né, Devair, quer dizer. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Chico Xavier, no livro Seara dos Médios, psicografado por Chico, e a mensagem de Emmanuel. Muito maravilha, eu gosto demais de repetir isso, gosto demais. Hoje, nós vamos entrar no capítulo 29 do livro dos Médios, que fala das reuniões e sociedades. No primeiro item, ele vai falar aqui para nós das reuniões em geral, todo tipo de reunião, né? Muito interessante esse capítulo, creio que vocês vão adorar. E é reuniões em geral, depois é sociedades propriamente ditas, assuntos de estudos, reuniões para assuntos de estudos, e rivalidade entre as sociedades. Quando eu estava relendo esse capítulo, eu gostei imensamente, imensamente, de ver que eles falam, na realidade, aliás, porque deixaram para o último capítulo essa parte, e aí eu analisando o que eles disseram, e é maravilhoso como foi tudo amarrado, como foi maravilhoso, como foi e como está sendo a gente entender da maneira como tudo está sendo colocado. Por quê? Porque você entender as necessidades e entender o porquê é maravilhoso mesmo, muito, muito mesmo. Leide Santos, boa noite, querida, boa noite a todos que estão chegando. Se eu não citei, Ana Maria, se eu não citei alguém, sinta-se abraçado e muito bom estarmos aqui. E o interessante é que talvez vocês sintam assim alguma diferença, porque eu já falei em outras ocasiões aqui, Dani Santos, eu não sei se falei, Anete, amiga querida, boa noite, minha linda. Adilson, boa noite, amigo querido, seja bem-vindo, bem-vindo todos que estão chegando, que eu não tenha citado, sinta-se todos abraçados, e eu me sinto imensamente felizes com vocês aqui. Obrigada, Anete, sei que não é fácil os seus horários, muito obrigada por estar aqui, amiga. Marisa, boa noite. Delutes Maria, boa noite, querida. A meu abraço, Veronice Vera. Adriano, boa noite, amigo. Paz e luz para você, amigo querido. Maria Baracato, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando, que eu não tenha visto, sinta-se abraçado. Então, muito importante, porque ele mesmo, o Espírito, diz por que razão, ele explica por que razão que nós que ele deixou o penúltimo capítulo para falar das reuniões. Olha, eu fiquei lendo assim, por que será que os espíritos deixaram isso para depois? E nós vamos ver aqui as razões pelas quais eles deixaram isso para depois. E nós vamos ver o quanto foi importante ter deixado. Porque do que adianta eu não saber os assuntos e ter que entender o que é a reunião daqueles assuntos, daqueles ensinamentos. Então, vocês vejam que colocação maravilhosa, que foi muito interessante essa colocação de deixar falar sobre as reuniões no fim dos capítulos. Boa noite, Isabela, boa noite a todos, boa noite, querida, boa noite a todos. Oi, minha linda, que bom por aqui, seja bem-vinda, minha querida. Leide Santos, eu falei, aí já não sei mais nem porque eu falei, meu Deus. Lucilene, boa noite. Maria Elisandra, oi, querida, que bom você aqui. Maravilha, todos vocês estarem aqui é maravilhoso, gosto demais. Então, como eu dizia, então é muito interessante que nós tenhamos visto tudo, todo o conteúdo, tudo que se passa nas reuniões, né? Nas reuniões de estudos, reunião propriamente dita, as reuniões de forma geral, de modo geral, todo tipo de reunião dessa sociedade espírita, né? Maravilha. E outra coisa que eu achei maravilhoso, que você sabe que eu sempre vivo buscando mais abertura para que nós possamos entender. E eu vi uma carta que Kardec, que eles receberam, que está publicada na Revista Espírita de 1865, de maio de 1865, na Sociedade de Paris.
Essa carta foi publicada na Revista Espírita em maio, mas ela já tinha sido escrita em março de 1865. E o que eu achei muito interessante foi o que ele expôs nessa carta. Vocês sabem que eu gosto de ver tudo isso porque expande um pouco mais o nosso conhecimento. Porque mediunidade não é só saber o que é médium, o médium é aquele que é intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. O médium é aquele que recebe espírito, não, que tem aptidões de ver, de ouvir, de falar. Não, existe muito mais, é muito mais. Então, eu faço questão de que a gente entenda esse muito mais, que a gente busque compreender esse muito mais, para que a gente tenha o leque todo aberto. E se a gente não entende tudo, que às vezes eu também não entendo tudo, fico buscando, procurando colocações, etc. e tal. Então, o que é que eu vejo? Aí eu sinto que precisa-se de mais, sempre mais, né? E a gente, quando está sempre no mais, a gente consegue chegar a um denominador comum maravilhoso. Analice do Mar, boa noite, querida Érica, boa noite a todos vocês que estão chegando. Se eu pular alguém, sinta-se abraçados, tá? Lívia, boa noite a todos. Então, nessa carta, que eu achei muito interessante, porque antes eu estava lendo assim, o que eu posso dizer da mediunidade em si, no sentido assim, ô banquinho, fica aí quietinho, meu puffzinho aqui do pé. Então, o papel do médium. O médium é aquela criatura que deve ter todo e sempre o entendimento da responsabilidade daquilo que ele se propôs e aceitou se colocar como médium. Porque não é só dizer, eu tenho mediunidade. Tem, e está fazendo o que da mediunidade? Como disse naquele livro, no livro de Chico Xavier. O que fazemos, né? Da mediunidade. Então, isso que importa. Quem chegou depois, Maria Rosali, né? Boa noite a todos que chegaram depois, que eu não tenha visto. Então, quando eu estava lendo isso aqui, eu achei muito interessante, porque o papel fundamental do médium está, de fato, nas comunicações, porque ele tem esse papel de desempenhar um papel fundamental nas comunicações. Por quê? Porque ele serve de veículo, de ligação para combinar, e com a combinação dos fluidos entre os espíritos e os encarnados. Porque se não houver essa união, se a gente não tiver com aqueles pensamentos bons direcionados, o médium não tem condição de trabalhar e ele pode ser um joguete na mão dos espíritos levianos, como ele citou durante todas as praticamente dos nossos capítulos, né? Então, as qualidades do médium, né? A afinidade fluídica pela sintonia mental que a gente vai ter e tem com os espíritos. Então, isso é importante porque vai determinar, vai colocar, vai fazer dessas ligações, dessas comunicações, a melhor possível, alcançando dentro daquilo, alcançando de fato, né, o objetivo do trabalho, dos nossos empenhos na mediunidade, daquilo que a gente está podendo fazer através da mediunidade. Bia e Elielma, boa noite, queridas. Muito bom ver vocês por aqui. Sejam todos bem-vindos. Meu abraço fraterno a todos vocês. Então, Alexander, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos ao nosso encontro aqui das terças-feiras. É muito bom realmente estarmos aqui. Deixa eu ver aqui, que fugiu meus comentários e eu, senão não consigo saber quem está me enviando uma mensagem aqui. Então, a gente viu, está vendo tudo isso. Então, essa comunicação é muito importante, porque a pessoa dizer, eu acho que tenho mediunidade disso, eu acho que eu tenho mediunidade daquilo. Não, não é uma achada, a gente não acha a mediunidade, a gente não acha a aptidão mediúnica. A gente estuda, a gente faz o conhecimento daquilo que a gente quer. Por quê? Através do quê? Do estudo, do conhecimento, da prática, da vivência, da experiência. Por isso que eu acho importante cada pedacinho que eu tiro de uma coisa ou de outra, porque desperta. Eu fiquei maravilhada. Olha, esse foi um presente que veio lá de cima e que usou como instrumento o Adriano, e que eu agradeço de pé juntos. Eu agradeço de joelhos. Não é hipocrisia, não. É sinceridade pelo bem que está fazendo a mim, pelo aquele
conhecimento que eu tinha esquecido, que eu não lembrava, ou que eu não tinha feito completo. E que hoje eu consigo fazer, graças a Deus e a espiritualidade amiga. Mesmo entre trancos e barrancos. Porque Adriano citou uma coisa aí essa semana, numa das lives, que eu disse, como? Quando ele falou, vamos dizer assim, vamos dizer assim, não me lembro agora o termo que ele usou, da influência, vamos dizer assim, que a gente, as pinceladas, né? Mas a gente tem que ter o bom ombro lá. Tá sempre assim, porque se a gente fizer assim, a gente cai, emborca, e não é para emborcar. Então é para a gente se ficar de pé. Mesmo que a gente chore um pouquinho, mesmo que a gente se desespere, não posso, eu não posso dar ouvidos, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Eu tenho meu pensamento, minha ideia, então eu não posso fazer isso. E a gente não vai fazer aquilo que a gente escuta. Então, nessa revista espírita de 1865, através do médio, eu não vi como produzir o nome, mas é escrito Desliens, né? Aí mandou essa carta da sociedade na reunião falando sobre a seriedade nas reuniões. Gente, é muito importante. Então, ele diz assim: como já tendes provas, a atitude séria dos membros de um grupo choca os estranhos que assistem às sessões com a intenção de expô-las ao ridículo. Não entende, não sabe o que é, não tem conhecimento e acha que é uma brincadeira, é uma farsa, é o charlatanismo, é tudo que a gente viu, né? Tudo que a gente já viu. Mas aí ele diz: a reunião, transforma sua vontade de troçar, ou seja, daquilo que é invisível, né? Daquilo que é irrelevante, é uma coisa séria, não é nada irrelevante, não é nada que não tenha necessidade do conhecimento, não, muito pelo contrário, é muito interessante. Não é nada que para a gente estar burlando, não é nada para a gente estar zombando, não é nada disso, é muita seriedade. E é isso que ele fala aqui nessa carta que a sociedade, através do médium, enviou para nós. Então, ele vai dizendo: em respeito involuntário e do respeito ao estudo sério, consequentemente, a fé, transição é imperceptível, ou seja, é bem maravilha, vamos dizer assim, né? Vamos dizer. Aliás, aqueles que não saem convencidos dessas reuniões, delas levam ao menos uma impressão favorável. E se eles não se ligam à voz imediatamente, pelo menos deixam de ser vossos encarniçados adversários. Essa foi a expressão que o Espírito usou, e já usou em outras comunicações. Eis uma primeira razão que vos deve persuadir a serem sérios e recolhidos. Quando ele diz sérios e recolhidos, é sempre assim, no sentido de nós devemos estar compenetrados, né? Compenetrados, né? E não naquilo imperceptível, que a gente não vê, nem sabe, nem sente nada, não. Ao contrário, a gente tem que ter muito comprometimento, muita responsabilidade, muito senso de entender, muito senso de entender. Né? Gina, boa noite, querida, todos que estão chegando. Está dando para vocês entenderem mais ou menos o conteúdo dessa carta que foi recebida na Sociedade de Paris em março de 1865 e está publicado na Revista Espírita de 1865, no mês de maio. A seriedade nas reuniões. Seriedade não das, mas nas reuniões. Ou seja, o médium precisa ter essa seriedade. Entender todo o processo de como se processa mesmo, de tudo que se passa, o que acontece, como acontece e por que acontece nas reuniões, que pode ser reunião de desenvolvimento mediúnico, educação da mediunidade, reuniões de desobsessão, e vai falar muito de obsessão nesse capítulo, né? Então, é muito importante, por isso que ele diz assim: eis a primeira razão que vos deve persuadir a serdes sérios e recolhidos, que quereis com efeito que pensem os que saem de uma reunião, onde os assuntos mais dignos de respeito são tratados com leviandade e inconsequência,
Não, né? Não pode acontecer isso. Não pode, de jeito nenhum. Ainda que os espíritas assim procedam, olha como ele sabe desde aquela época, que nem todos que se dizem espírita, é como diz assim, Jesus ensinou, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E os espíritos que não sabem esse sentido aqui, ele não pode se dizer espírita. Sério, ter a seriedade, os comprometimentos com mediunidade, principalmente nas reuniões, né, de estudos, reuniões de pesquisa, vocês vão ver todos os tipos, esses tipos aqui que nós citamos, né, de reuniões. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Está dando para entender, gente, o sentido do que ele quis? Caleb, boa noite. Beijão, querido. Te amamos. Olha, né, Janete? Olha, então vamos ver aqui. Continuando aqui. Ainda que os espíritas que assim procedam estejam longe de ser mal intencionados, não são menos prejudiciais, não ao futuro, mas ao rápido desenvolvimento da doutrina. Por isso, da seriedade. Precisamos ter essa seriedade. Se tivessem sido realizadas apenas reuniões sérias e conduzidas de maneira conveniente, ela estaria ainda muito mais adiantada, embora já o esteja bastante. Olha, já está bastante, mas ainda não é o que deve ser, não deve, né? Não é ainda, mas chegaremos, chegaremos. Posso eu não ver mais dessa encarnação, né? Porque a idade vai chegando. Mas a gente vai ver, desse lado ainda ou do outro lado, ou através da próxima encarnação, como Deus achar melhor para nós. Assim, agir assim não é agir como verdadeiros espíritas, nem no interesse da doutrina, porque os adversários disso se aproveitam para ridicularizá-la. Ou seja, quando não há aquela responsabilidade, quando não há aquele comprometimento, quando a gente não busca entender. Por exemplo, vamos falar assim, não vamos falar de uma reunião de sociedade, porque hoje em dia a gente chama de live porque a gente está vendo. Mas você vê um evangelho produtivo. Você vê uma reunião, uma live que fala do comprometimento de curas espirituais. Se você não tiver aquela seriedade, buscar fazer em si aquela transformação necessária, se a gente não buscar trazer de fato a essência dessa doutrina, a essência dos ensinamentos de Jesus, nós não vamos contribuir com o amor que ele espera que cada um de nós possamos dar, sejamos desencarnados, sejamos encarnados, onde quer que nós possamos estar. Há necessidade de haver isso. E eu gosto muito de ver essas notícias, dessas cartas. É, pois, um dever dos que compreendem a sua importância não prestar apoio a reuniões dessa natureza negativa, dessas que vai trazer consequências danosas. E a gente não pode se deixar envolver de forma a prejudicar o conceito de uma doutrina tão maravilhosa, de reuniões tão benéficas como as reuniões espíritas. Então, ele diz assim, no finzinho aqui, que quase eu pulo. Não é apenas a doutrina que eles prejudicam, esses falsos espíritas, né? Prejudicam, esses que gostam de estar contestando, né? Não é apenas a doutrina que eles prejudicam, é também a si próprios, porque se toda boa ação traz consigo uma recompensa, eu achei maravilhosa isso aqui. Essa partezinha é aquilo que diz tudo, sabe? É assim, se não é apenas a doutrina que eles prejudicam, é também a si próprios, porque se toda boa ação traz consigo a recompensa, toda ação leviana deixa atrás de si a impressão desagradável, por vezes seguidas de punição física, cuja menor consequência pode ser a suspensão da mediunidade, ou pelo menos a impossibilidade, ele fica aquele médium que não tem responsabilidade, a impossibilidade de se comunicar, de comunicar-se com bons espíritos. Bons espíritos. Maravilhosa toda essa colocação que o espírito, que eu vou dizer o nome no finzinho aqui, né? E vocês depois, se quiserem pesquisar, vão achar coisas maravilhosas. Ele tem cartas, cada coisa maravilhosa.
E ele diz assim: é preciso ser sério, não apenas com os espíritos benevolentes e esclarecidos que vêm dar sábias instruções, e que o vosso pouco recolhimento afastaria, mas também com os espíritos sofredores ou maus que vêm, uns pedir-vos consolações, nos vêm pedir consolações, outros mistificar-vos. Isso aí a gente viu bastante no capítulo anterior, né? Direi mesmo que é, sobretudo, com estes últimos que acabou de citar, né? Que é preciso gravidade, embora temperada pela benevolência. Cara, a gente tem que ter piedade, né, dessas criaturas. É o melhor meio de a eles impor-se e de mantê-los à distância, obrigando-os ao respeito. É uma nossa maneira de nos comportarmos, de nos colocarmos, de sermos realmente aquilo que precisamos ser, é que a gente vai afastar essas criaturas, esses nossos irmãozinhos ainda não esclarecidos. Quem eu não citei, seja bem-vindo, boa noite, meu abraço fraterno, Maria Regina. Quem eu não citei. E o que eu acho bastante maravilhoso, vê só o que ele diz aqui na metade desse parágrafo. Se nós descermos até a familiaridade com que vos são inferiores, com aqueles que são inferiores, esses espíritos levianos, espíritos sem responsabilidade, sem comprometimento com a doutrina de Jesus, olha com os ensinamentos de Jesus, se nós nos descermos a eles e nos comprometermos com eles, não será muito legal para nós, para nenhum de nós. E aí ele diz: do ponto de vista moral e intelectual, não tardais em dar entrada à sua influência perversa. Olha esse processo, que se traduz, a princípio, por mistificações e mais tarde por cruéis e tenazes obsessões. Médios, pelo amor de Deus, nós que queremos estar comprometidos com a seriedade do trabalho, com as nossas tarefas bem cumpridas, precisamos estar antenados, porque se joga demais. A Adriana falou essa semana, e eu sei muito bem, porque também de uns tempos para cá, de vez em quando a gente sente uma flechada, a gente não pode deixar essa flechada nos atingir, a gente tem que nos esquivar, para que ela não nos atinja. E esquivar como? Aqui, colocando em prática e na mente tudo que Jesus não tem nos ensinado e que a doutrina tem nos oferecido gratuitamente, porque ele foi dar de graça o que de graça recebeste. E aí ele vai dizendo assim, então é muito ruim a gente se deixar levar, porque no fim, como ele diz aqui, mais tarde, o que era mistificação, o que era brincadeira de mal, vai se transformar muito pior, que são por cruéis e tenazes obsessões. Então ele diz, no finzinho, aqui vai terminar essa carta, ficai, pois, em guarda, alterai vossa linguagem conforme a dos espíritos que se comunicam em vossos grupos, mas que a seriedade e a benevolência jamais sejam excluídas. Benevolência jamais. Por isso que eu sempre falo, vamos deixar sempre o nosso BIP ligado. Benevolência, indulgência e perdão. A gente precisa para nós e para os outros. E por isso que ele diz aqui, alteramos, que devemos alterar a nossa linguagem pela maneira como esses espíritos benevolentes falam conosco, né? E precisamos ter na sociedade a benevolência jamais deve ser excluída. Paciência, coragem, resignação, a gente entender o outro, que não é fácil, muitas vezes, meu Deus, só Deus sabe, às vezes não é fácil. Se fazer entender talvez e também nós entendermos as outras criaturas. E ele diz: não repilais os que se vos apresentam sobre aparências imperfeitas. Talvez prefirais sempre comunicações sábias, sobre as quais não vos seja necessário exercer o vosso sentimento e o vosso julgamento para lhes conhecer o valor. Mas pensai que o julgamento só se desenvolve pelo exercício, ou seja, pela aplicação, né? E ele conclui dizendo assim:
Todas as comunicações têm a sua utilidade. A gente viu isso. Todas as comunicações têm a sua utilidade para aquele que delas sabe tirar proveito. Se foi um espírito brincalhão e eu vou analisar aquela mensagem, aí a gente vai entender após a reunião ou durante as reuniões que foi recebida essas comunicações, o que a gente pode tirar de útil para não cair e o que a gente pode se elevar através de outras palavras simples, poucas, diretas e educativas, né? Que vai nos preparar para momentos melhores. E aí ele diz, por isso que ele diz que todas as comunicações têm sua utilidade para aquele que delas sabe tirar proveito. Uma mistificação reconhecida e provada pode agir com mais eficácia sobre as vossas almas. Olha o que ele diz, sobre as vossas almas, fazendo-vos perceber melhor os pontos a reforçar do que instruções que vos contentarias. Olha que maravilha. Em admirar sem pôr em prática. O que adianta? É maravilhoso isso. E está fazendo esse maravilhoso, como fala no Evangelho Produtivo, como fala em outras situações, nós estamos fazendo, nós estamos nos modificando, ou estamos encantados com as belas palavras, que é que ela pode se tornar depois uma fascinação. E aí ele diz assim, no finzinho da carta, trabalhai com coragem e sinceridade. Trabalhai com coragem e sinceridade. E o Espírito do Senhor estará conosco. Moque ou moqui, tá? Depois vocês vão procurar e vão ver que maravilhas são as cartas, os ensinamentos que ele dá. Então, vamos aqui, né? Gente, vocês entenderam o conteúdo dessa carta? Maria Regina, se eu não falei, seja bem-vinda. Boa noite a todos que eu não tenha visto. Denise, vocês entenderam, gente, o conteúdo dessa carta maravilhosa de Moqui, né? Vocês entenderam a importância do que vai ser isso que a gente vai ver agora, a partir de hoje, de agora. As reuniões aqui, essa questão 324, nós vamos conversar, falar aqui sobre as reuniões de modo geral. Gente, é muito bom, a gente precisa entender para que a gente depois diga, nossa, valeu a pena eu sacrificar a novela, sacrificar isso, sacrificar aquilo, né? Que a gente queria, até mesmo a companhia do familiar, conversar, fazer alguma coisa, a gente pode ir depois, porque dessa horinha aqui está sendo maravilhoso, crucial, todos os momentos que nós estamos na Gênesis, que nós estamos no Evangelho Produtivo, que nós estamos no outro, né? Nas terapias, que nós possamos estar em todas as nossos momentos que nos elevam, que despertam em cada um de nós o que a gente tem de melhor. Então, vamos lá, 324. Senão qualquer dia, Adriano me expulsa, é incrível, viu? Não duvido porque que ele ainda não fez, porque ele é muito bonzinho, né? As reuniões espíritas, reunião de modo geral, vai falar aqui. As reuniões espíritas podem oferecer grandes vantagens. Olha como ele começa, os espíritos. As reuniões espíritas podem oferecer grandes vantagens, pois permitem o esclarecimento pela permuta de pensamentos, pelas perguntas e observações feitas por qualquer um, de que todos podem aproveitar-se. Ou seja, quando ele fala dessa permuta, ou seja, dessa troca, porque alguém faz uma colocação, a reunião tem essa maravilha, alguém faz uma colocação, e essa colocação vai despertar em todos os outros, comungando ou discordando e se chegando ao denominador comum. Não é brigar, discordar, não, eu não concordo. Não, a gente tenta aperfeiçoar, melhorar e nunca cortar aquilo, né? A gente só corta aquilo que não vai dar nenhum sentido para nós, nem para a doutrina, nem para ninguém. Mas, boa noite a todos que eu não citei, sejam todos bem-vindos. Mas aquilo que a gente vai colocar. Então, vamos concluindo aqui, porque tudo se aproveita, né? Então, eu acho maravilhoso esse primeiro parágrafo, porque ele diz claramente o que oferece, que pode nos oferecer as reuniões, né? Mas para se obterem resultados desejáveis, ou seja, aquilo que a gente quer que seja objetivo realmente real, né? Desejáveis, requerem condições especiais que vamos examinar
porque seria errôneo tratá-las como as das sociedades comuns. Claro, há uma reunião de instituições em desenvolvimento de mediunidade, de estudo, de conhecimento, de cura, de tudo que a gente tem desse potencial de ensino, a gente não vai se tratar como uma reunião que eu digo, fulano, vamos nos reunir para resolver aquela festa, vamos nos reunir para isso, vamos nos reunir para a gente bater um papo. Não é assim, não é, de jeito nenhum. Por isso que ele diz aqui, porque seria errôneo tratá-las como as das sociedades comuns, que aqui não é uma sociedade comum. Nunca foi nenhuma das reuniões da sociedade espírita, né? Então, ele vai dizendo assim, aliás, constituindo-se as reuniões em verdadeiros todos coletivos, o que a ela concerne, ou seja, a que a ela se refere, a essa reunião, né, é uma consequência natural das instruções individuais dadas anteriormente, porque já é dado o conhecimento, já foi dado o conhecimento, né? Então, a gente tem que empregar, na verdade, o conhecimento. Temos que ter a base, temos que ver qual é a diferença de uma reunião para outra, porque nós estamos, como ele disse aqui, muito sabiamente, claro que só é muito sábio, tudo que está aqui nessas colocações, né? O que constitui, né? A gente precisa saber o que se compõe a nossa reunião. Nós precisamos entender isso. Devem elas tomar as mesmas precauções a todas as reuniões, né, nas instituições espíritas, principalmente sociedades, como queira chamar, devem elas tomar as mesmas precauções, precaver-se das mesmas dificuldades referente aos indivíduos. Claro, se eu digo, olha, fulano, vamos nos encontrar para a gente bater um papo, aí vem qualquer pessoa e quer se achegar aquilo, não dá, né? Então, esse tipo de comportamento a gente deve ter. A gente não vai se reunir nem com espírito, nem pessoas que não condizem com aquela nossa reunião, com aquilo que a gente tem como objetivo. Foi por isso que deixamos este capítulo para último. Lembra que vocês que eles tinham falado aqui? Chegou já na parte que ele diz isso. Foi por isso que deixamos este capítulo por último. As reuniões espíritas, vamos lá. As reuniões espíritas diferem-se, é só apenas o textozinho, né? Da abertura do capítulo. As reuniões espíritas diferem muito quanto às reuniões características, ou seja, que tem aquela composição, aquela formação, ao que ela se refere, né? Segundo os seus propósitos. Segundo os seus propósitos. Né? Eu sempre costumava dizer assim, como eu vi uma pessoa dizer, lá era diferente, lá tinha assim, olha, gente, lá o médico podia trabalhar, no instante já está. Não é, porque cada sociedade, cada casa espírita tem a sua dinâmica, tem a sua necessidade. Então, eu não posso querer que uma instituição que tem não sei quantos anos, um espaço imenso, que distribui mais de 100 cestas básicas, 200 por mês, né? Que tem os atendimentos semanais, atendimentos diários, em vários sentidos, com uma que tem um espaço pequeno, que a sociedade, que as reuniões não podem se expandir mais do que aquilo que está sendo, entendeu? Então, aí é que eu falo de como a gente tem que respeitar a necessidade de cada instituição. E a maneira de procedimento das reuniões, que uma pode ser do jeito, uma tem 50 médios trabalhando, o outro tem na fluidoterapia uma sala com 50, 40, 30, e assim vai, enormes, para fazer os tratamentos, cirurgias espirituais e tudo. E a outra tem menos. E mais há um ensinamento que a gente esquece, eu até não me lembro agora onde estava, onde Kardec disse, se crescer demais, é melhor que você abra um espaço menor, porque às vezes quando cresce demais, aí começa a ter alguns problemas que não é hora da gente citar nem falar, porque a gente não vai falar de problemas, né? A gente está falando de conhecimento. Gente, pelo amor de Deus, está dando para vocês entender. Joaquim, amigo, boa noite, muito bem-vindo. Tá? Obrigada pela sua companhia. Muito bem-vindo. Está dando para entender, gente? Me diz aí se está dando para entender direitinho isso que nós estamos falando. Então,
Então, vamos conseguindo aqui terminar. As reuniões espíritas diferem muito quanto às suas características segundo os seus propósitos. É por isso mesmo, por isso mesmo, a sua constituição deve diferir, ou seja, ela é diferente. É aquilo que a gente estava falando agora, eu nem tinha chegado ainda, que nós estamos falando, se distingue, ser diferente. A gente precisa entender essas nuances, entender essas colocações, para que a gente saiba assim, eu estou numa reunião e, nossa, está tudo funcionando como eu aprendi. Olha, é maravilhoso. Não acham, não, vocês? É maravilhoso, não é? Em Édna, é Filomena, não é verdade? Então, é assim que tem que ser. Aí ele vai dizendo assim, e que deve também diferir. Talvez seja diferente de alguns lugares por aquilo que a gente estava comentando agora. Segundo sua natureza, elas podem ser. Aí que está a responsabilidade de quem inicia essas reuniões. Entender que a reunião de naturezas frívolas não é legal, não é legal, mas existem as experimentais e as instrutivas, que a gente vai chegar em todas elas. Frívolas, experimentais e instrutivas, que é o que a gente está buscando. Nós estamos, eu e vocês, todos nós estamos nos instruindo. Tenho certeza disso, que estamos. Faustina, boa noite, querida. Seja bem-vinda, tá? E aí tá dando para entender, não tá? Então vamos lá. A 325. As reuniões frívolas, que a gente acabou de citar, vamos entrar nela agora. Reuniões frívolas constituem-se de pessoas que só se interessam pelo aspecto de passatempo. Olha só como já começou. Olha só como já começou. Constitui-se de pessoas que só se interessam pelo aspecto de passatempo, que elas podem oferecer através de manifestações de espíritos levianos que gostam de se divertir nessas espécies de reunião, pois nelas gozam de inteira liberdade. Eu não vou nem falar muito sobre isso. Não, não vou. Eu não vou, Senhor. Não vou. Gente, eu não vou nem falar muito sobre isso, porque está tão claro, e a gente não precisa muito disso aqui, não, porque a gente já teve muito conhecimento do que a gente não deve fazer. Nossa, precisa dizer mais alguma coisa? Nessas reuniões frívolas só estão presentes aqueles espíritos que gostam de passatempo. Se os espíritos estão nessa reunião que gostam, quem está lá é condizente com tudo isso. Então, um médico que estuda, um médico que tem conhecimento, um trabalhador que busca ser um curador da luz, que quer desempenhar tarefas maravilhosas, porque é maravilhoso não só para quem a gente presta alguma coisa, porque dando que se recebe, a gente já citou isso aqui. Quanto Jesus fazia e saía depois de ali maravilhado, feliz, porque alguém entendeu o seu ensinamento. É o que a gente precisa fazer. E mediunidade não é brincadeira, passatempo, não. Mediunidade é seriedade e muito amor. Aí ele diz: dessas reuniões, espécie de reunião, pois elas só gostam de inteira liberdade. Então, eles não vão para uma reunião séria. E a gente não vai querer eles também na nossa reunião, né? Se precisar de ajuda, a gente tem o nosso irmãozinho necessitado, é diferente. Mas aquele que quer fazer brincadeira e trocadilho numa reunião caracterizado, de uma reunião séria, de jeito nenhum. Aí ele diz: é nessas reuniões frívolas que se costumam pedir as coisas mais banais meu Deus, que se pedem a espíritos, a perdição do futuro, a predição, aliás, a predição do futuro. Eu quero saber o que foi, eu quero saber qual vai ser amanhã, eu quero saber o número da loto, eu quero saber se fulano está vivo, aquilo que a gente já viu aqui, eu quero saber se meu tio que faleceu deixou isso para mim, eu quero saber se meu pai dividiu a herança certa entre todos os filhos. Nossa, não, vamos pular. De jeito, gente, me perdoe, não é brincadeira que eu esteja, não é porque eu acho assim tão absurdo, Deus me perdoe se eu estiver errado, um absurdo assim, a gente achar que tem algum ensinamento no sentido de aproveitar para que a gente possa dar o melhor pela mediunidade. Não. Aqui o ensinamento é para que a gente não caia. Disso a gente precisa entender. Disso a gente precisa entender. Por que ele diz isso? Que você chega para o espírito para pedir a predição do futuro. Se a pessoa tem
E esses espíritos assim têm muita perspicácia, ou seja, eles têm uma facilidade de entender o que a maioria acha. A maioria acha complicado e ele acha a maior facilidade do mundo para se expor, para se colocar, para adivinhar. Aí a idade das pessoas, olha, eu preciso saber disso. O que elas trazem no bolso. Olha, adivinha, o espírito está se comunicando. Aí eu digo, veja aí, que idade tem Maria Lúcia? Onde Dacila mora? O que é que Flávia almoçou hoje? Olha, me diga, vamos fazer reunião para fazer uma coisa dessa. Só pode ser reunião de brincadeira, frívola, coisa sem importância, de falta, e que não tem responsabilidade, nem comprometimento com mediunidade, nem com a doutrina dos espíritos, que estão esses ensinamentos maravilhosos que a gente tem usufruído, graças a Deus. Então, ele vai dizendo, quer saber a predição do futuro, quer adivinhar a idade das pessoas, o que elas trazem nos bolsos, revelar pequenos segredos e mil outras coisas dessa importância. Para quem dá, né? Dessa importância. Aí ele vai concluindo dizendo assim: essas reuniões são inconsequentes. Essas reuniões são inconsequentes. Mas como os espíritos levianos são, às vezes, bastante inteligentes, a gente já viu isso, quanto eles têm, né, de inteligência. E, em geral, bem-humorados e joviais, acontecem frequentemente coisas bastante curiosas, lógico que é para prender a atenção, né, de que o observador pode tirar proveito. Também tem isso. Se vem um espírito, dá uma comunicação, e você depois daquilo vê que não tinha nada de ver com aquilo, mas tinha o quê? Um ensinamento. Aí valeu. Eu tirei o ensinamento daquela comunicação frívola. Eu tirei o ensinamento daquele espírito que chegou furioso, que chegou descontrolado. E a gente vai acolhê-lo, vai amá-lo naquele momento, vai distribuir para ele toda a energia através do acolhimento, e a gente daí vai tirar o ensinamento de que, nossa, como aquele espírito foi sofredor, e ele nos deu a oportunidade, né, de acalentá-lo, de aliviá-lo daquele sofrimento. Como uma vez, muitos anos atrás, o espírito chegou sentindo que ele tinha sido queimado, estava queimando muito fogo, e foi uma coisa extraordinária o acolhimento que nós, que estávamos no trabalho ali, demos de energia para aquele espírito, para que ele sentisse o frescor, para que ele saísse daquele tormento que ele não estava conseguindo sair e estava sofrendo. Então, é isso o objetivo dos médios. É isso que o médio tem que fazer. Eu tenho uma dor aqui, então, no tratamento espiritual, vamos emanar as vibrações de amor e energia de cura. Vamos chamar a equipe do Mestre Jesus, de todos aqueles que estão em benefício de nós, que aqui ainda estamos muito distanciados de tantas coisas que já não deveríamos mais estar. Mas vamos lá. Concluindo. Aquele que só tivesse presenciado essas sessões e julgasse o mundo dos espíritos segundo a sua amostra, teria dele uma ideia muito falsa. Claro que a reunião frívola não é nada de ensinamento no sentido da realidade. Como a de alguém que julgasse toda a população de uma grande cidade pela cidade de alguns dos seus bairros. Como eu vou julgar o estado de Pernambuco todinho, vamos dizer assim, ou a cidade de Recife por um bairro, né, assim, sem grandes proporções, sem grandes estrutura. Então, nós não podemos julgar. Gente, vocês estão entendendo? Está dando para entender essas colocações dessas reuniões? Fala aí para mim, gente. Fala aí se está dando para entender. Está dando para entender tudinho direitinho? E fala aí. Quero saber se está dando para entender essas colocações. Está dando? Vamos falando. Graças a Deus, estamos entendendo, eu e vocês. Aí ele diz assim: o simples bom senso nos diz que os espíritos elevados não podem comparecer a reuniões dessa espécie.
Os espíritos, olha, veja bem, o bom senso já nos diz, já nos coloca no entender de que os espíritos elevados não podem comparecer às reuniões dessa espécie e que as pessoas presentes são tão inconsequentes, olha, as que estão presentes nessas reuniões, são tão inconsequentes como as entidades manifestantes, ou seja, aqueles espíritos que se comunicam e que estão sempre participando e sempre atrás de reuniões desse nível, que não é o nosso caso, graças a Deus, né? Não é o nosso caso. Lívia, boa noite, querida. Boa noite aos que eu não citei, que eu não vi, sinta-se abraçados e obrigada pela companhia. Quem quiser se ocupar de coisas fúteis deve naturalmente evocar espíritos levianos, como numa reunião social, chamariam comediantes para se divertirem. Claro, né? Há pessoas que fazem uma reunião em casa, como quando a gente faz um aniversário de criança, tá? Que é reunida aquelas crianças e alguns adultos, aí tem o mágico, tem os palhaços, né? E assim, desse gênero, uma colocação bem legal, bem simples para a gente entender, sem nenhum tipo de muita explicação. Mas haveria, agora vamos falar sério, do caso da reunião, mas haveria profanação em convidar pessoas de nomes veneráveis, misturando assim o sagrado com o profano. Olha, nossa, como a gente vê muita coisa por aí, né? Termina uma coisa e ali fora começa a festa, começa as coisas. Tudo bem, é união, é alegria, já passou um momento. Mas a gente não pode envolver profanação com responsabilidade. Nós não vamos convidar. Você pode convidar o espírito, mas ele não vai para um tipo de reunião desse. Não esses espíritos sábios, que da lá ele vai fazer o quê ali no meio, sabendo que todos que estão ali não querem a evolução, não querem entender daquilo que eles necessitam, de que os presentes necessitam para evoluir, né? Então, a gente precisa entender a colocação. Vamos ver se dá tempo a gente falar essa daqui, a 326. Eu acho que essa ficou clara, né? As reuniões experimentais têm mais particularmente por finalidade a produção de manifestações físicas, Eu vou ler, mas eu tenho algo para falar na semana que vem sobre isso aqui, sobre essas reuniões experimentais de produção de manifestações físicas. Mas aí ele vai dizer: para muitas pessoas, representam um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Não tem conhecimento, não sabe ainda, não foi para lá. Não é como a gente vai chegar numa reunião, a gente já sabe para que é aquela reunião. A gente já sabe qual é a finalidade. Então, a gente já sabe o que acontece das cirurgias e dos tratamentos espirituais. A gente já sabe o que é o trabalho para a desobsessão. Então, aí a gente não vai por curiosidade, a gente vai porque vai com a responsabilidade, né? Aí ele diz: os incrédulos saem delas mais espantados do que convencidos, quando não tenham visto outra coisa, olha só, e se voltam inteiramente para a procura de possíveis artifícios, nada entendendo do que viram, aí supõem naturalmente a existência de truques. Então, por isso que ele deixou tudo isso aqui para o último capítulo, porque a gente já tinha visto tudo, então a gente sabe como tudo procede. E quando a gente se vê diante de uma situação dessa, a gente vai ter como diferenciar o que é correto daquilo que não é. Eita, quantos ainda fazem essas reuniões, né, Sônia? Ah, Sebastiana, infelizmente, né? Há sempre aqueles que procuram caminhar pelo lado mais difícil, né? E graças a Deus a gente já encontrou o caminho mais fácil, né? Que é a verdade e o conhecimento. Acontece inteiramente o contrário com os que estudam o assunto. Olha, acontece inteiramente o contrário quando estudam o assunto. Estes compreendem de antemão a possibilidade das ocorrências e os fatos positivos determinam, assim, a consolidação das suas convicções. Claro que a gente vai acreditar. Por que a gente acredita na cura? Por que a gente acredita no trabalho sobre aquela pessoa que estava num processo obsessivo? Porque a gente conhece, a gente sabe como funciona. E que se não acontecer algo que a gente deseja, de uma cura ou alguma coisa, a gente sabe que tem o tempo para aquilo acontecer. Mas a gente se sente melhor, mesmo sem a cura.
Porque a gente tem a benevolência, a gente tem todo o tratamento, a gente tem o acolhimento, a gente tem tudo. Porque quando a gente conhece, tudo corre a nosso favor, né? Como ele diz aqui, estes assuntos compreendem de antemão a possibilidade das ocorrências e dos fatos positivos, que determinam assim a consolidação de suas convicções. Por outro lado, se houvessem truques, eles estariam em condições de descobri-los. E aí não teria mérito nenhum. Graças a Deus, não é o nosso caso. Apesar disso, essas espécies de experimentação têm uma utilidade que ninguém poderia negar, pois foram elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível. Olha que maravilha. Tem a vantagem, as experimentais. Aquilo que a gente vai conhecendo e não deixar acontecer. E foi isso que nos chamou atenção, aliás, nós, de Kardec, de todos os estudiosos no passado, para que não houvesse enganos, para que houvesse a realidade, que tudo fosse feito, de fato, com veracidade e com a união, aquilo que a gente falou na colocação dos médios. Os médios e os espíritos juntos, fluidicamente, trabalhando e deixando as coisas acontecerem, colocando, tirando de nossas mãos, tirando de cada um de nós a cura, botando através dos fluidos que nós emanamos, que nós recebemos e que na utilidade maravilhosa que os espíritos fazem de tudo isso através das curas. Então, vamos terminar aqui, né? E como ele diz, muitas são ainda poderosos motivos de convicção, mas sustentamos que elas não são suficientes para iniciar alguém na ciência espírita. Claro que não, a gente já sabe disso. Pois o simples fato de ver um mecanismo engenhoso não pode dar o conhecimento da mecânica. Olha que colocação maravilhosa. Para quem não esteja informado das suas leis. Claro, você me mostra aquele. Olha, é aqui que tudo funciona. Mas e como é que funciona? Você só está me dizendo. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma máquina eletrônica, ó, imagina, né? Como hoje, computador, essas coisas. Eu disse, poxa, meu Deus, como é que funciona isso aqui? Então, teve que alguém vir me dizer como aquilo funcionava, né? E assim funciona em tudo. Contudo, se essas experiências fossem dirigidas com método e prudência, poderia obter-se resultados bem melhores. Voltaremos logo a tratar deste assunto, eles dizem. Não sei o que estou dizendo, não. É que está aqui, tá? Então, gente, maravilha estarmos aqui. Vamos concluir na próxima semana. A gente vai colocar, né, aqui o que ficou, né? O que ficou, para que a gente conclua maravilhosamente bem todo o nosso trabalho. E que agora, meu Deus do céu, 20 horas, né, 8 horas, nós vamos fazer a nossa oração, nós vamos dar para nós as bênçãos, né, nesse momento. Sandoval e Maria, seja bem-vindo. Boa noite, obrigada pela companhia. Eu não tinha visto vocês, aqueles que eu não vi, sinto-se abraçar. E agora, gente, vamos dar as mãos aos curadores da luz. Vamos dar as mãos, estender as mãos a Jesus, que ele já está conosco. Os curadores da luz do plano espiritual, para que possa ser realizado as cirurgias e os tratamentos espirituais e que nós saibamos fechar os olhos com a certeza de que estamos bem assistidos. Que Jesus, nosso Mestre amado, derrame sobre todos nós os seus fluidos salutares e curadores. Que derrame a paz na mente dessas criaturas que ainda não a conhecem. Que possam dar as mãos uns aos outros, encarnados e desencarnados, na paz, pelo amor, pela cura, pela fraternidade, reconhecendo a força do Evangelho do Senhor. Porque Jesus, esse Mestre amado, que tanto nos consola, que cura sempre cada um de nós, aonde dói. Mestre dos mestres, muito obrigado por permitir que conhecemos o teu Evangelho. Obrigado pelas curas que se realizam a cada momento, a cada instante em que estamos direcionando nossos pensamentos a ti e a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Que todos nós, nesse instante,
saibamos reverenciar todo o teu imenso amor, pela confiança, pela extrema necessidade que ainda temos de viver o teu evangelho. Mas mesmo assim, com a nossa ignorância, ainda reconhecemos não a tua grandiosidade, mas reconhecemos a pequena que existe dentro de cada um de nós. Porque um dia reconheceremos plenamente toda a força desse amor que vai brotar para toda a humanidade, onde quer que ela esteja. Que essa grandiosidade desse amor que derrama sobre todos os planos de expiações e prova, como a Terra, como esse planeta, mas que derrama sobre aqueles mundos de glória. E que assim um dia possamos estar no mundo de glória. Muito obrigada por tudo, hoje e sempre. Gente, depois da medicação, só agradecimento. Muito obrigada a todos vocês, Denise, Janete, Sandoval e Maria. Muito obrigada, Flávia, Maria Regina. Muito obrigada a todos vocês, Marinês, todos vocês que estão conosco, Silmara, Débora, Elma, boa noite a todos. Flávia, boa noite. Muito obrigada pela companhia. Que Deus e Jesus nos abençoe. Flávia, boa noite. Boa noite a todos vocês. Nilce, Analice do Mar, muito bom, Roselaine, muito bom estar com vocês aqui, tá? E agora eu não vou mais tomar o tempo dos tratamentos nem das cirurgias espirituais. Muito boa noite, paz e luz para todos nós, tá? Meu abraço fraterno e muito obrigada. Muito obrigada. E eu conto com vocês novamente na próxima terça-feira, se Deus quiser. Alexandre, muito obrigada pela companhia. Todos vocês devem ir. Muito obrigada, muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele vai querer, tá? Tchau, tchau.